Gestão do tempo para maior produtividade e realização. Aula de número 5. Ferramentas para decidir o que fazer, o que não fazer. Na verdade é o seguinte, nós já falamos de uma ferramenta excelente, que é a matriz de Eisenhower. Mas vamos falar de duas outras ferramentas aqui. Uma, eu tive o prazer de criar, eu espero que, pode ser que outras pessoas tenham criado a mesma coisa, mas está tudo bem, e eu espero que ela seja útil para você. E a outra é uma bastante conhecida e consagrada. Então vamos falar dessas duas ferramentas. A primeira foi criada por mim, que é o que eu chamo de análise de custo da tarefa. O que vem a ser isto? Eu faço a seguinte pergunta: quanto custa seu salário hora? Calcule o seu salário hora, não é? E aí depois que você calcular o seu salário hora, todas as tarefas que você for fazer, você decida o seguinte: quanto tempo essa tarefa vai demorar? E aí, no terceiro momento, você associa o seu salário hora com a duração da tarefa, e aí você vai tomar uma decisão. Vale a pena fazer essa tarefa ou não vale a pena fazer essa tarefa? Há outra maneira de fazer a tarefa mais barata? Eu vou fazer uma pausazinha aqui para dar um exemplo. Não é? A minha mulher pediu para eu retirar os exames de laboratório dela. Tá bom, ela foi no laboratório, fez exames e tal, tinha que retirar os exames. Ela falou: você pode cuidar disto para mim? Eu falei, ela era pouco experiente em estar casada comigo, ela não sabia como eu operava, foi logo no começo do nosso casamento. Eu disse: tranquilo, deixa comigo que eu resolvo. Então é para retirar os exames? É? Aí ela viu eu pegar o telefone e telefonar. Vocês têm entrega automática, vocês têm entrega de exame domiciliar? Sim. Quanto vai custar? 10? Então tá bom, pode mandar trazer. Então resolvi o problema, né? Mas o custo de eu ir à Zona Leste, eu moro em Moema, em São Paulo, o custo de eu ir até a Zona Leste ficaria seguramente muito mais elevado do que R$10. Então, toda tarefa que eu vou fazer, eu procuro perguntar quanto vai custar essa tarefa. Aí, se eu tiver que andar mais de ônibus, mais de Uber, se eu tiver que deslocar no tempo, no espaço, etc., tudo isso eu vou computando no custo da tarefa. Então, cada tarefa que eu vou fazer, eu me pergunto: vale a pena fazer essa tarefa ou é melhor achar outro jeito de fazer? Contratar alguém, né? Pegar um serviço desses de internet que resolve problemas de tarefas para a gente, enfim, buscar uma outra alternativa. Agora vamos falar da segunda ferramenta fundamental para a gente decidir que tarefas fazer e que tarefas não fazer. É o que se chama análise de Pareto. O Vilfredo Pareto era um sociólogo e economista italiano que viveu de 1848 a 1923. Ele observou que na Itália uma pequena minoria da população tinha uma maior parte da renda e uma grande parte da população tinha uma pequena parte da renda. Então ele criou o chamado princípio da minoria. A minoria de um conjunto de pessoas, no caso, tem mais do que a maioria, né? Atinge a maior parte dos resultados. Isso passou para a administração como a lei dos 20 por 80. 20% dos itens são responsáveis por 80% dos resultados. Não é uma boa conversão do princípio de Pareto, porque na verdade não precisa ser 20 mais 80, né? Pode ser 12 por 94 e assim por diante. Mas de qualquer forma, é prático e é útil, embora não seja essa uma ferramenta perfeita. Então, 20 por 80. Sempre procure naquele conjuntozinho de coisas quais são as que efetivamente traz resultados. Então, o que interessa é o resultado, não é verdade? Então vamos centrar fogo naqueles 20% que são relevantes. Vou dar exemplo. 20% dos itens de estoque representam 80% do valor do estoque. Então administre aqueles muito bem, porque o impacto é muito grande. 20% dos clientes trazem 80% do faturamento. Então administre muito bem a sua relação com esses clientes, que se você perder um desses, vai ser significativo o impacto. E se você vender mais para ele, vai ser muito bom também, porque ele traz grande resultado, essa turminha pequena. 20% dos processos de produção retrazem 80% dos problemas. Então vamos centrar fogo nesses 20% para fazer um sistema de manutenção preventiva bom para evitar que eles tragam problema. 20% das funções de uma determinada área, de um determinado processo, de uma determinada operação, trazem 80% dos resultados.
Então vamos ver que essas funções sejam executadas com maestria, sejam muito bem executadas. Então esse é o chamado princípio de Pareto, que é muito relevante para a gente decidir quais são as tarefas que eu devo priorizar, quais são as coisas que, se eu fizer, vão dar efetivos resultados. Esta foi a nossa aula de número 5 do curso Gestão do Tempo para Maior Produtividade e Realização. E vamos para a nossa aula de número 6.